Bom dia. E as construções como é que estão? Né? É? Que tamanho está a parede do templo lá? O templo está praticamente pronto. Né? Ah. A gente fez um piso de cimento queimado, mas com aquelas empresas... Tivesse lá, mano? Não? Com aquelas empresas que fazem esquema industrial, assim. Está faltando só a estrutura metálica e pedaço. Né? Aí o acabamento. Né? Agora estão pipocando as casas. Estão acontecendo as casas? Que bom. Já está no meio da obra do Luciano e a casa do Vaiaço da duas casas acontecendo. O Cléo estava dizendo também que o papai dele anda por lá, assim, super animado, né? Já começou a chegar. Que bom. A minha casa lá está com abertura já? Vai chegar. Já está recomendado. Eu achei um fornecedor que parece bem bom. Estou pensando em Nova Trenta. Tá bom. Então é assim, eu vou seguir o roteiro do 21 itens, que é o nosso tema, mas eu queria explicar um pouquinho o aspecto didático disso. Então eu vou explicar isso antes. E aí vocês vão entender o que nós vamos fazer no meio disso. Né? Então,
ontem à noite eu expliquei esse aspecto do caminho gradual, do caminho direto, né? Então, melhor não precisar seguir por um caminho de 21 itens. Melhor a gente andar diretamente em direção às qualidades búdicas, direto assim, né? Essas qualidades, elas não são algo que a gente precisa treinar. Elas são inerentes a nós. Só que a gente não percebe bem, né? A gente não consegue, de modo geral, perceber isso. Mas a gente pode perceber. Então, mesmo dentro do budismo japonês, ou também dentro do budismo tibetano, vocês vão encontrar pessoas que não tiveram treinamento e atingiram a realização. Na verdade, eu não queria, com isso, estimular vocês a não praticar. Não seria esse o objetivo, né? Mas para a gente não deixar isso preso ao caminho, para a gente não pensar que o caminho é alguma coisa mais importante do que, enfim, a realização. Então a realização é o aspecto principal. Existem muitas formas de essa realização aflorar. É muito importante que a gente guarde uma liberdade em relação ao próprio caminho, que a gente não fique aprisionado, né? Então aqui eu vou descrever um caminho, mas é muito importante que a gente não fique aprisionado a isso, né? Assim, a gente não reifique, não coloque isso como o ponto mais importante. O ponto mais importante é a realização. Quando a gente atinge a realização, como ontem nós estávamos examinando, o caminho é abandonado. Então o budismo inteiro, ele é como se fosse uma artificialidade para nos levar a um lugar não artificial. Isso também pode ser comparado a um hospital, que a gente entra no hospital já querendo sair. É um pouco isso, né? Essa é a forma mais adequada. Assim, a gente entra no hospital, agradece que as pessoas não recebem, agradece que tem enfermeiros médicos, que tem sala de cirurgia, que tem CTI, que tem eventualmente necrotério bem perto, né? Mas essencialmente a gente quer sair do hospital, né? Pegar os documentos de volta, botar uma roupa e ir embora, assim, né? Então a gente não entra no hospital para ficar. A gente diz: aqui é o lugar da saúde, aqui é o lugar tranquilo, aqui é o bom lugar. A gente não pensa nisso, né? A gente pensa: eu estou entrando assim, quando que eu saio, doutor? É uma coisa desse tipo, né? Mas no hospital a gente recupera uma condição mais equilibrada. Assim, o caminho, ele vai nos ajudar a recuperar uma situação mais equilibrada. Também o caminho, ele não tem o poder de nos colocar no lugar de liberação. Ele não tem esse poder. O objetivo do caminho, incluindo o roteiro todo de meditação, é que a gente chegue num lugar onde a gente possa ver, e a partir dessa visão, que não é uma prescrição do caminho, mas ela é tão misteriosa como a recuperação da própria saúde. A gente precisa de remédio, precisa de cirurgia, precisa de corte, precisa de costura, precisa de esparadrapo, precisa de antibiótico. A gente precisa disso tudo, mas quem cura realmente é o próprio corpo. Se o corpo não curar, a gente pode estar remendado, pode estar com antibiótico e não resolve. Então nós precisamos acionar esse processo misterioso interno. O caminho pode nos levar, nos colocar num lugar. Se nós não acionarmos esse processo misterioso interno, não tem resultado. Então vocês não pensem que basta ser um bom aluno para atingir o resultado. Não basta. Tem muitos bons alunos, até mesmo não só bons alunos, como bons professores que não atingem o resultado. Por quê? Porque ainda que eles sejam capazes de ensinar, eles não acionaram o processo interno de cura que produz o resultado, de fato. Assim, é como, por exemplo, alguém que é mestre em medicina, mas ele não consegue curar a si mesmo. O ferimento, ele não sara. Por quê? Porque o ferimento está além de todos os remédios, a cura do ferimento está além dos remédios, além dos métodos, além de tudo que ele possa saber. O que ele pode fazer é se colocar numa condição melhor para que o próprio processo natural ele funcione, né? Isso é super importante de ser entendido. Por quê? Porque os ensinamentos do Buda, eles são variados. Nós podemos classificar os ensinamentos do Buda em 3 voltas do Dharma. Por vezes, o budismo tibetano, especialmente o Nyingma,
Kagyu, ele se coloca como sendo a terceira volta do Dharma. Então, às vezes, nós criticamos a segunda volta do Dharma e a primeira volta do Dharma. E a gente pode também criticar a ausência da volta do Dharma. Então, aqui eu estou justamente trazendo isso. Se a pessoa tiver saúde interna, ela não precisa de nenhuma volta do Dharma, ela vê a realidade, porque ela já está na realidade. Existem muitos exemplos disso. Entre os japoneses tem essa expressão Myokoshin, que é aquele que tem uma mente maravilhosa. Shin é mente, Myokoshin é a mente maravilhosa. Ou seja, ele não recebeu nenhum ensinamento, não fez nenhum treinamento, não entrou no mosteiro, não fez oferendas, mas ele atinge a realização espontânea, natural, sem caminho. No budismo tibetano tem dezenas de exemplos, ou muitos exemplos de pessoas que viveram vidas normais e atingiram o corpo de arco-íris no final da sua vida. E as pessoas ficam muito admiradas, porque pareciam pessoas completamente comuns. Elas não praticaram o caminho, mas elas tiveram a realização. Então a gente precisa entender isso, né? A realização, ela é tão natural quanto a saúde. A gente não precisa de um curso de medicina para manter a saúde. Então, a gente tem que guardar isso. Isso protege a nossa mente da fixação ao caminho. Protege a nossa mente da reificação do caminho. Da gente pensar, bom, o meu caminho, ele é mais elevado do que o seu. Eu estou no caminho, você não está. Ele nos protege disso. Nos ajuda a entender que todos os seres têm a natureza de Buda, todos os seres têm a natureza capaz de recuperar essa condição última. E essa observação também nos ajuda a ver, a desenvolver uma inteligência capaz de ver no outro essa natureza livre e ajudar o outro a manifestar essa saúde natural interna. Assim, né? Sob o ponto de vista de não trazer colisão entre ensinamentos e trazer uma harmonia entre várias qualidades de ensinamentos budistas e não budistas, isso é de grande importância. A gente precisa entender que os vários caminhos, eles são sempre remédios, eles não são o ponto último. Eles nos ajudam como um tratamento a chegar num certo ponto. Então, quando a pessoa manifesta um desequilíbrio, ela pode usar alopatia, homeopatia, ela pode usar muitas diferentes formas de abordagem. Nenhuma dessas abordagens, mesmo o suco verde, nenhuma dessas abordagens ela é final, completa. Assim, né? As recomendações podem ser assim. Mas a pessoa tomando suco verde ou não, ela morre. Tem mais isso. Né? Agora, eu tomo suco verde, me engasgo e morro. Então, por exemplo, é muito importante entender que a primeira volta do Dharma é o caminho mais simples, menos explicado. Como que as pessoas ouviram um caminho super simples, baseado na obediência e na moralidade, e 500 alunos do Buda atingiram a realização igual a dele, sem uma explicação longa. Às vezes a gente tende a dizer, bom, aquilo é muito simples, é um caminho inferior. Não é um caminho inferior. Se 500 praticantes atingiram a realização igual ao do Buda, a gente precisa entender que a realização não vem pelo ensinamento, ela vem pelo lugar aonde o caminho colocou a pessoa. Então a pessoa segue o caminho da moralidade, mantém o foco da mente, de repente a condição natural aflora. Então vamos supor, se a pessoa vai para um hospital, cuida da alimentação, está numa condição um pouco protegida, mesmo se ela não tomar remédio, talvez ela se recupere. Se a pessoa tiver uma prática de não causar danos no próprio corpo, não produzir problemas para si mesmo, só isso já faz a pessoa se curar. E
o caminho do Buda, ele dá indicações bem claras como meditar, como desenvolver várias visões de sabedoria. O Buda introduz ensinamentos muito interessantes. Mas isso muitas vezes é chamado a primeira volta do Dharma. Eu acho que não teve nenhum grande mestre que tivesse 500 alunos que atingiram realização completa, atingiram iluminação. Naturalmente tem uma quantidade enorme de pessoas, além desses 500 grandes mestres, uma quantidade enorme de pessoas que atingiram liberação, atingiram outros graus dentro do caminho. Nós temos os ensinamentos que o próprio Buda deu também na forma da segunda volta do Dharma, que é o caminho Mahayana. Um número muito grande de mestres surgiu, completamente lúcidos, inteligentes, capazes de trazer benefício aos outros seres. Eles montaram estruturas, montaram templos, mosteiros, deram ensinamentos que perduraram. Então nós temos 2.400.000 ensinamentos dos mestres posteriores ao Buda, que foram clarificando, foram levando adiante os detalhes todos das coisas. Mas nenhum desses conjuntos de métodos e ensinamentos, ele pode mais do que nos levar até um certo ponto a partir do qual, se a gente vê e se a gente cura, está bem. Se a gente não vê e não cura, não adianta. É como uma CTI, a pessoa pode estar totalmente monitorado, com respirador, com o coração batendo pelo nosso, né? Com todos os recursos, e a pessoa não recupera a saúde. Por quê? Porque de dentro não vem o impulso. Então nós podemos estar muito apoiados e não acontecer nada. Por quê? Porque é de dentro que tem que vir. É isso. Então, que ninguém se orgulhe pelo seu caminho, que ninguém critique os outros por outros caminhos. Esses vários métodos, eles são úteis, budistas e não budistas, todos eles são métodos úteis. Então, dito isso, eu encerro o ensinamento, porque, enfim, para que isso, né? Quando a gente ouve sobre a terceira volta do Dharma, aquilo parece mais extraordinário, assim, mais profundo, aquilo é abissal. Então, a gente pode ter a tendência a acreditar que isso é melhor do que os outros, né? Mas é preferível a gente entender que são caminhos. São caminhos, nós precisamos nos livrar das palavras. E os grandes mestres, no caminho da terceira volta do Dharma, eles vão dizer: mais importante do que a meditação é a não meditação. Quando aqui a gente diz não meditação é um tipo de lucidez, ela não é não meditar. Não meditar é o que de modo geral todo mundo faz e não dá muito certo. Mas aí tem aquilo que é chamado não meditação, que é uma lucidez que independe da meditação. Enfim, a meditação busca estabelecer lucidez, mas a lucidez, nós vamos descobrir que ela não precisa estar ancorada na própria meditação. Lucidez é lucidez. Isso, enfim, quando a gente libera a lucidez da meditação, a gente chama isso de não meditação. Então existe uma forma de praticar lucidez além da meditação. Isso é super importante entender, para a gente não ficar preso à meditação. Nós estamos entrando na meditação, mas é muito importante que a gente guarde essa liberdade. A gente entra nisso como um método, mas a gente não entra para ficar fixado, nem tampouco para se achar melhor do que os outros, nem tampouco para a gente trazer o samsara para dentro daquilo, dizer agora eu isso, eu aquilo, eu sou melhor, eu sou pior, e começar a classificar as pessoas de algum modo, né? Então é muito importante que a gente guarde essa liberdade, a gente não começa no primeiro passo já trazendo obstáculos para nós mesmos. Então, eu faço essa observação geral sobre o caminho, sobre a não fixação no caminho, sobre a
a natureza primordial, que é a natureza da saúde, que é o que nós estamos buscando. Sempre lembrando que os métodos, eles não têm a capacidade de nos colocar na condição de saúde. Do mesmo modo que o médico, o hospital inteiro, os processos de tratamento todos, eles não têm a capacidade de nos colocar com a saúde. Assim, se nós insistirmos muito, tivermos muita manipulação para obter um resultado, é mais provável que a gente não tenha êxito. A gente se afasta da condição natural, é muito possível que a gente simplesmente afunde numa artificialidade, num obstáculo. Assim. Então eu vou descrever esse roteiro de 21 itens, então agora passando para a segunda parte da explicação, né? A segunda parte da introdução ao título. Então deixa eu tomar mais um gole aqui. A segunda parte é assim. Eu vou descrever cada um desses itens no aspecto introdutório e no aspecto final. No aspecto final é assim, eu vou mostrar como motivação ela é inseparável da iluminação, do aspecto último. Então aqui seriam 21 nomes do aspecto último. E eu vou mostrar como cada um desses pode ser visto sob o ponto de vista último. Quando a gente não consegue ver sob o ponto de vista último, aí eu vou descrever isso como um método que nos ampara no caminho. Eu vou também descrever como um método direto para ver o caminho, para ver o ponto último. Se a gente não vê, aí eu vou descrever como um método preparatório para, então, a gente ver o ponto último adiante. Eu vou descrever em cada um deles o ponto último, um método para atingir o ponto último e um método provisório, já que a gente não consegue ver, então tá bem. A gente vê o que pode ver, então a gente utiliza aquilo como pode e vai para o item seguinte, aspirando que o item seguinte, enfim, seja o último. Então eu vou descrever isso desse modo. Eu poderia descrever do 21 para o 1, mas eu vou descrever do 1 para o 21. É assim. Então o primeiro item, ele está simbolizado por essa recitação que nós começamos aqui, né? Então vocês guardem isso assim, né? Por exemplo, nós estamos recitando. A gente pode recitar assim como pode recitar de outros modos, né? Tipo tem várias formas. Vocês não se fixem na forma. Mas o que isso ocorre? O que acontece? Acontece assim. Se vocês recitarem a prece das 7 linhas, é como se vocês estivessem se conectando com esse aspecto último, diretamente. Vocês estão dialogando com esse aspecto último. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Aqui nós vamos chamar esse aspecto último de Guru Rinpoche. Se aparecer a mente de Guru Rinpoche em nós, significa que brotou a lucidez e a energia correspondente. Nesse momento nós nos tornamos nirmanakayas, ou seja, nos tornamos um corpo mortal operando sob a lucidez, Rigpa, e a energia da intenção iluminada de Guru Rinpoche. Então, se a gente simplesmente recitar isso, nós estamos nos abrindo a que esse aspecto ocorra. Se vocês quiserem aprofundar esse aspecto, existe agora um texto que está publicado em língua portuguesa, que chama Lótus Branco, está publicado pela nossa Sangha.
traduzido pela nossa Sangha também, que trata dos ensinamentos de Mipan Rinpoche sobre Guru Yoga de Guru Rinpoche. Então, Guru Yoga de Guru Rinpoche é o caminho mais direto ao ponto último. Por quê? Porque ele é simplesmente isso. A gente vai naquela direção e pronto. Ele não tem método propriamente. A gente pode pensar que o método é abrir a nossa mente e, dentro desse aspecto livre das estruturas kármicas, a gente vê diretamente essa condição, a gente se funde com essa condição da mente de Guru Rinpoche, da energia primordial de Guru Rinpoche. Né? Então é um caminho que não tem método. Não ter método significa assim, não tem um processo causal que eu puxo uma alavanca e produz um resultado. Não. A alavanca simplesmente se abre a isso. Né? Então isso é o aspecto último. Nós não temos nada mais para fazer a não ser isso. Se a gente obtiver isso, isso é o ponto último. A gente pode pensar, mas isso é muito direto, isso é muito impossível. Aí vamos pensar como é que houve a primeira transmissão do Zen. A primeira transmissão do Zen, ou do budismo, do próprio Buda, transmitiu para o primeiro aluno dele, que foi Mahakasyapa. Ele transmitiu mostrando uma flor, sem dizer uma única palavra. Então o método dele foi esse. Aí veio um ser em corpo feminino, entregou uma flor para o Buda, e pediu que ele desse uma palestra sobre isso, desse um ensinamento sobre isso. Ele mostrou a flor para toda a assembleia da Sangha. Aí Mahakasyapa atingiu iluminação, olhando para a flor. Chama flor de Udumbara. Assim, tem muito mérito vocês chegarem, mostrar uma flor assim para as pessoas, pensar, sou um Buda. Pode acontecer, pode não acontecer, né? E a pessoa pode pensar, ele quer casar comigo. Aí seria o aspecto inferior do ensinamento, né? Ele pode interpretar aquilo de outro modo, né? Mas você mostra uma flor para alguém, se não der de um jeito, dá de outro jeito, né? A pessoa mostra a flor, não atinge a iluminação, então casa. Diz, olha, mostra a flor. O que significa a flor? Eu vejo a natureza de Buda em você. Veja. E a pessoa vê. Aí atinge a iluminação. Agora, se não vê, ele pensa, que simpático que você é. Obrigado. Se for alguém da alimentação natural, o pessoal, obrigado. Come a flor. Assim. Aí tem várias mentes, como vocês podem ver, né? Então tem esse ponto assim que pode ser direto, né? Pode ser direto. Para a gente não pensar que isso é uma idealização. Então tem várias dessas histórias assim de alguém que atingiu a liberação super rápido, super direto. Aí Mipan Rinpoche, ele vai explicar isso, esse texto, Lótus Branco, ele está todo escrito em faixa 4. Ou seja, faixa 1 é a responsividade, é o samsara. Faixa 2 é um caminho estruturado causal, onde a gente faz uma coisa para fazer outra, depois outra, depois outra. Faixa 3 é quando a pessoa usa um processo analítico, sempre examinando a mente como que ela está operando, que é essencialmente a linguagem que eu uso. Assim, né? Nós olhando como que a mente vê, como que a mente se posiciona, sempre olhando o aspecto interno. Faixa 4, quando está conectado aos ensinamentos, corresponde a Guru Yoga, corresponde a uma certeza interna, a uma intuição interna que nos impulsiona dentro do caminho. Assim, em faixa 4, o ensinamento de Guru Yoga é esse. Assim, a gente não precisa de uma explicação, não precisa nada causal, mas a gente se conecta. É como uma música, se alguém toca uma música, algo acontece dentro de nós. Mas não acontece porque a música está dizendo alguma coisa. Não, acontece porque acontece. Então os ensinamentos em faixa 4, eles nos conectam e abrem coisas e aquilo produz.
Então, quando nós estamos recitando pode ser que apareça energia em nós, simplesmente porque nós ouvimos a prece. Se vocês sentirem isso, isso pode ser a intenção iluminada de Guru Rinpoche. Se brota em vocês essa aspiração de trazer benefício aos seres, ultrapassar os obstáculos e perseverar no caminho, vocês em alguma medida estão recebendo a transmissão da energia de Guru Rinpoche, que é essa energia de ativação, essa intenção iluminada que a gente chama, que é aquilo que nos move. Se vocês acessarem essa energia e conseguirem viver a partir dessa energia, vocês deram um grande salto. Se vocês conseguirem viver dessa energia e não seguir nenhuma outra energia, vocês fizeram um movimento definitivo. Simplesmente. Por quê? Como é que o samsara pode ser entendido dentro da perspectiva de faixa 3, perspectiva analítica? Como é que o samsara é entendido? O samsara é assim: eu olho alguma coisa e eu opero pelos 12 elos, ou seja, aquilo movimenta a minha energia de um modo que eu sou atraído ou rejeito. E essa operação se dá por dentro de bolhas de realidade. Então eu flutuo dentro disso, me identifico, digo, eu sou aquele que tem atração, eu sou aquele que tem aversão, ou eventualmente eu sou aquele que tem uma indiferença. Então a nossa circulação por dentro do samsara, ela se dá arrastada pela energia. É isso. Ela não se dá arrastada pela compreensão, ela se dá arrastada pela energia. Se a nossa energia se move a partir da intenção iluminada de Guru Rinpoche, ela não é uma energia do samsara. Ela é uma energia voltada diretamente a trazer benefício aos seres. E ela não precisa de explicação, ela ocorre desse modo. A depressão, ela é justamente a ausência dessa energia autônoma, livre. A depressão ocorre quando nós estamos operando a nossa energia a partir de circunstâncias causais ao redor. E as circunstâncias causais não andam bem. É assim. Vocês já olham assim, o time perde. Eu tenho rezado muito pelos colorados ultimamente. Assim, porque estão correndo um risco lá no Rio Grande do Sul. Assim, metade do Rio Grande do Sul, metade, um pouco menos da metade, vamos dizer assim. Uma frustração constante, né? Também técnico carioca, assim, né? Uma equipe gaúcha. Não. Aí o que acontece? Acontece que a pessoa, ela pensa, agora vamos. Aí aquilo, frustra. Como é que frustra? O que acontece dentro? É parecido com uma morte. Assim, a energia, ela vem de modo causal, aí ela afunda. Vamos andar de bicicleta? Não estou bem hoje. Você quer que eu cozinhe para você alguma coisa? Não quero nada, não estou bem. Aí as várias coisas não estão bem. Aí nós sentimos como uma circunstância externa acontecendo, né? Eventualmente, várias coisas aflitivas surgem. Quando elas surgem, passando de um certo número, não precisa assim, ter 108 coisas negativas acontecendo, não precisa. Às vezes basta 3, 2. 3 coisas negativas, a gente já tem a sensação de que o ambiente está super carregado e está tudo muito difícil. Se as coisas negativas seguem acontecendo ao longo das semanas e dos meses, surge dentro de nós uma nuvem de aflição. Essa nuvem de aflição, ela começa a imantar todas as nossas experiências.
de um modo não lógico, não analítico, a nossa energia ela fica manchada por essa base. Quando nós começamos a resolver esses obstáculos de modo causal, a gente vai resolvendo, aí tem um dia que a gente respira fundo assim, então parece que a gente pode sorrir de novo. Isso é o samsara, pessoal. Isso chama samsara. Nós estamos na dependência das circunstâncias externas. Vocês imaginem um médico no pronto-socorro, todo momento chega um acidentado, alguém com algum problema sério, ninguém vai para o hospital sem isso, né? Aí o médico, de novo, gente mal. Aí ele vai ficando deprimido. Mas não é o caso, né? Ele não precisa isso. Ele tem uma energia que independe das circunstâncias. Se ele não tiver uma energia, uma fonte de energia própria, ele não vai funcionar direito. Ele tem que ter uma fonte de energia própria, a partir da qual ele transborda em benefício aos seres que estão necessitando. Se ele vai esperar que chegue alguém dizendo você é um médico maravilhoso, que maravilha que você está aqui, alguma coisa assim, talvez não vá funcionar. Talvez ele salve as pessoas ainda briguem com ele. Aí isso é normal, assim, né? É como os médicos sem fronteira, eles estão salvando as pessoas, daqui a pouco eles se contaminam e morrem também. Eu acho de admirar, assim, que eles vão, né? Agora tem um médico brasileiro que foi, acho que um médico baiano, foi para a África ajudar nessa crise da ebola, né? Ele está arriscado realmente, porque os médicos estão morrendo, né? Não são os médicos enfermeiros, eles estão morrendo. Eles estão totalmente vestidos, mas estão morrendo. É de admirar que a pessoa, ela se levanta do seu lugar, deve ter brigado com a namorada, né? Se você não voltar, eu vou para a África. Aí se eu morro lá, a culpa é sua. Assim, deve ser uma coisa de baixo nível. Assim. Mas pode ser que não, né? Pode ser que seja um bodhisattva, alguém que se levanta por compaixão e vai trazer benefício a você. É provável que seja isso. Assim. Então, maravilhoso. Então, a energia dele é sustentada por um outro ambiente que não aquele ambiente. Né? Aí ele está imune às circunstâncias. Agora, nós não. Nós estamos no samsara, pessoal. Nós estamos dependendo do que acontece em volta. Se aquilo não acontecer de um bom jeito, nós vamos ter problemas. Então, o ponto principal do samsara é a energia. Aí a motivação, a gente pode fazer essa transição direta. Ou seja, nós recitamos a prece das 7 linhas e mudamos o nosso funcionamento de energia diretamente para a intenção iluminada de Guru Rinpoche. De modo mágico, direto. Assim. É como se a gente tivesse fé. Eu tenho fé. Se eu rezar agora, isso acontece. Aí... Mipan Rinpoche, esse grande mestre Nyingma, que viveu como andarilho em meio ao mundo, como yogi do cotidiano, ele que também andou em mosteiros, mas nunca se adaptou aos mosteiros. Ele é um ser do mundo, como o Patro Rinpoche também. Então esses grandes mestres, o Patro Rinpoche ele vivia no relento, ele não dormia, eventualmente ele procurava um lugar um pouco mais abrigado, assim como uma depressão no solo. Ele dormia no relento. Ele viveu assim, né? Então são seres que não só eles manifestam energia psíquica, mas eles manifestam energia no corpo. Eles têm cílios, eles têm uma capacidade de sobreviver, de se manter em condições muito aflitivas, assim, que para as outras pessoas seriam muito aflitivas, muito difíceis, né? Então, Mipan Rinpoche é uma figura dessas também. Aí ele ensina, ele traz esse método. Como as pessoas nem sempre pegam direto isso, ele vai ensinando alguns truques também muito rápidos. Do tipo, subir no prédio e gritar, Guru Rinpoche manifesta sua presença. Aqui, a pessoa sobe aqui no prédio e grita, vai ser internado, provavelmente, né? Vem os vizinhos, não se jogue, fique calmo, tome esse chá aqui, fique calmo. Assim, né? Eu falo, não, Guru Rinpoche, manifeste a sua presença. Aquilo vai ficar assim, né? Eu sempre fico com medo que o Gili suba aqui, Guru Rinpoche, manifeste a sua presença, senão eu me jogo. Não, calma,
tal. Então essa é uma boa prática. A pessoa tem uma fé. Assim. Você chegou aqui, está amande. Manifesta a sua presença. Assim, é o mínimo que a gente pode esperar da sangue, assim, né? Então, isso é a faixa 4. Ela não tem lógica nem causalidade. Tem lógica nem causalidade. Guru Yoga é direto. Caminho super rápido. A gente conecta com aquilo vai. Você não sabe qual é o método. Não tem método. O método é conectar. Então o método já é a manifestação dessa natureza. Aquilo deu, não deu. A pessoa tentou 108 dias gritando para Guru Rinpoche, não deu. Melhor usar um outro método agora. Aí vem os outros métodos. Então eu expliquei o item 1, o que é o ponto último. Né? O ponto último é assim, a intenção iluminada ela vem livre diretamente da natureza última. Os mestres eles não dependem do que esteja acontecendo, a energia deles flui de modo natural. A gente podia dizer que é parecido com o Sol, né? Não importa as circunstâncias que estejam acontecendo dentro do planeta Terra, o Sol está lá, irradiando. Né? Então o Guru Rinpoche em nós é como se fosse um Sol interno. Ele produz energia além do tempo, além da idade, além da cognição, além da língua, além da cultura. Ele produz aquilo. Então se nós tivermos essa manifestação já vem da natureza não causal, ela é totalmente livre dos processos condicionados. Então aquilo funciona assim. Então esse é o nosso movimento. Né? Agora, se não der certo, a gente pode criar um método gradual para isso. Esse método gradual pode produzir o resultado final, mas pode produzir um resultado parcial. Se ele produzir um resultado parcial, a gente já tem uma base para poder, então, ir adiante. Aí eu vou descrever, tudo isso, nós estamos no item 1. Eu não sei se a gente vai chegar no 21º, mas a gente vai indo assim, né? Então, nesse item 1, a gente vai se reportar a imagem de Guru Rinpoche, que está aqui atrás. Então, o Guru Rinpoche tem uma montanhazinha, tem uma aguinha ali azul. Tem um lótus que brota dessa água. Ali não se vê o lótus. Ele está flutuando sobre a água. Ali é o mesmo, né? Não, ele tem o lótus. Tem umas folhinhas assim, né? Mas essencialmente assim, esse lago, ele tem água e tem lodo. Então a gente começa esses vários itens. O lodo, a água, o talo, a florescência, o Buda, a radiância e o céu. Nós vamos ter 7 aspectos que a gente vai contemplar. Isso é um método gradual. Se eu tiver uma conexão direta com o Guru Rinpoche, eu não preciso de método gradual, porque já conectou. Mas não tendo, a gente usa isso como uma forma de lembrar as qualidades e as etapas que a gente está andando. Não só isso, como a própria prática. Ele nos introduz o que a gente deveria praticar. Eu considero de grande importância esse item. Assim. O item 1, ele também significa o caminho inteiro. Ele é o 1, mas ele descreve o caminho inteiro. Cada um deles, ele é um método gradual, mas é um método instantâneo. Sendo um método instantâneo, ele vai até o fim. Sendo um método gradual, ele também vai até o fim, mas através de um processo gradual. Se a gente não consegue ir até o fim, ou não consegue entender bem todas as etapas, ele é um método gradual. Ele nos leva a um trecho. Então a primeira coisa que a gente deveria entender aqui, nesse processo, é assim, nós nos defrontando com o lodo. Todo mundo se defronta com o lodo.
Todo mundo. Lodo é assim. Condições aflitivas ao nosso redor. As condições aflitivas, elas não são verdadeiramente aflitivas. Elas são a experiência aflitiva que nós temos diante das coisas. Então, o fato de, por exemplo, alguém nos agredir, não significa que seja uma condição verdadeiramente não auspiciosa. Por quê? Porque nós podemos transformar qualquer situação numa coisa favorável. E é isso que nós vamos aprender. Mas aqui, sob o ponto de vista convencional do mundo, o lodo é quando as qualidades aflitivas se manifestam. É como se a gente estivesse sob o poder do quadro de 240 itens que está ali. Então a gente olha a experiência e surge em nós orgulho, inveja, desejo, apego, ignorância, carência, raiva, medo, rancor, ódio, etc. Isso surge impregnado no nosso corpo, isso movimenta a nossa energia, isso faz operar a nossa mente, e existe um mundo todo ao redor justificando isso. As emoções negativas afloram em nós, inseparáveis daquilo que nós estamos olhando. Isso é a descrição do lodo. Se vocês quiserem aprofundar mais sobre o lodo, estudem os 12 elos de originação dependente. Então, em cada um desses itens eu vou também dar um estudo paralelo, que vai embasar esse processo. No item 1, que é a motivação, eu sugeri o texto de Mipan Rinpoche, né? Esse texto que é o Lótus Branco. Naturalmente tem outros textos que vocês podem utilizar. Se vocês quiserem, nós temos também um texto que foi traduzido pela Sangha, pelo Marcelo, que é O Caminho Simples, descrito por Sua Santidade Dalai Lama. Se vocês também quiserem olhar a parte de motivação dentro de outros textos, vocês podem olhar os ensinamentos de Lanrim, de Tsongkhapa, ou Lanrim de outros mestres. Assim, né? Também tem o Lanrim de Sua Santidade Dalai Lama. Eles vão explicar a motivação. Vocês podem estudar outro texto também que foi traduzido pela nossa Sangha, que é o texto Ornamento da Preciosa Liberação, de Gampopa e Milarepa, que vai também tratar da motivação. Eu não vou alongar o estudo sobre esses textos, por quê? Porque senão nós vamos ficar paralisados, a gente não vai conseguir adiante, né? Mas aqui eu estou citando, dentro dessa abordagem, eu estou citando esses textos, é como se vocês puxassem um tracinho do item 1, e aí tem vários textos que vocês podem utilizar para aprofundar nisso, né? Mas não é necessário. É como, por exemplo, a pessoa pode tomar paracetamol, ou pode tomar outras drogas para baixar a febre, por exemplo. Né? E pode tomar banho frio. Então tem uma listagem de opções. A pessoa não precisa testar cada uma delas. A pessoa vai perder muito tempo. Mas se a pessoa quiser entrar nisso, examinar, buscando se capacitar nesses métodos para poder ajudar outros também, aí está bem. A pessoa vai testando isso. Assim, né? Agora, então dentro desse item 1, agora nós estamos olhando esse método que é meditar sobre a própria figura de Guru Rinpoche. Então nós começamos, aí tem 7 pontos essa meditação. O primeiro ponto é o lodo. O lodo pode ser estudado a partir dos 12 elos de originação dependente. Os 12 elos de originação dependente eu descrevi com cuidado em várias apostilas. Isso está em várias apostilas. Teve uma época que eu dei muitos ensinamentos sobre isso. Então isso gerou apostilas. Mais adiante eu mais ou menos coloquei isso arrumado dentro do livro Roda da Vida. Vocês podem olhar também esses 12 elos ali dentro, né? Aí vocês vão entender o que significa lodo. Lodo é nós estarmos operando a mente a partir desses 12 elos. Então a gente começa com a ignorância, o elo 1.
Então a gente toma a natureza livre da mente e opera um processo artificial. Esse processo artificial é a ignorância. Desse processo artificial surgem os outros itens todos, né, que estão totalmente descritos. O Buda apresentou isso em muitos diferentes modos, ele mesmo apresentou esse ensinamento. E isso é chamado, o texto principal desse ensinamento é chamado ensinamento do campo de arroz. Então nós temos o lodo, aí a gente entende a complicação. Aqui, para produzir uma compreensão mais rápida, eu introduzo não apenas o aspecto cognitivo, que é o que de modo geral é apresentado, mas eu introduzo o aspecto da energia. O aspecto cognitivo, ele é sutil, ele está dentro da abordagem sutil. Nós temos a abordagem grosseira, a abordagem sutil, a abordagem secreta. O aspecto cognitivo, ele está na abordagem sutil, mas ele está mais conectado do sutil com o aspecto grosseiro. Enquanto que a energia, ele é um aspecto mais sutil do que o aspecto cognitivo, porque ele não tem uma aparência de objeto. A energia nós sentimos imediatamente. Ela não surge como uma aparência diante de nós sobre a qual eu penso. A energia é alguma coisa que aparece. A gente não consegue propriamente separar. Então aqui, a compreensão do samsara, ela estaria associada à energia operando com cada um dos 12 anos. Então nós observamos a energia associada ao apego, ao gostar ou não gostar, as ações todas, o próprio surgimento da nossa identidade, o nosso movimento no mundo e a morte, né? Nós olhamos tudo isso sob o ponto de vista da energia, assim, da decrepitude e a morte também. Então, entendendo desse modo, eu vejo que o lodo nós percebemos a nossa energia arrastada por orgulho, inveja, desejo, apego, etc. A nossa energia, ela é arrastada. Do ponto de vista cognitivo, eu posso lutar contra o orgulho, contra a inveja, etc. Mas a energia está presa. A gente pode até mudar a mente, ou tentar mudar a mente, mas a nossa energia está presa. O karma, ele atua diretamente sobre a energia. Ele não atua tanto sobre o aspecto cognitivo, mas mais sobre a energia mesmo. Então aqui o lodo é isso. A minha energia ficou presa, operando sobre aspectos causais. Esse é o lodo, produzindo o quadro de 240 itens. Aí nós temos impulsos a nível de energia para matar, roubar, sexo impróprio, mentir, falar inutilmente, agredir com palavras, difamar, etc. Vocês vão ver, a mente pode dizer, eu não deveria matar, mas eu quero matar. Eu não deveria roubar, mas eu tenho um impulso. Eu não deveria agir com sexo impróprio, mas esse impulso ele aparece, a energia aparece ali. Eu não deveria mentir, mas o impulso aparece, a energia se manifesta. Né? Então isso é o lodo. Aquilo é pegajoso em nós não conseguimos propriamente ultrapassar isso. Então nós temos o lodo. O segundo elemento, na base, é a água. A água é assim. Nós encontramos não só o lodo, com as condições aflitivas, mas nós encontramos também o sofrimento. Nós encontramos o sofrimento nos outros seres, encontramos o sofrimento em nós mesmos. Então isso é a água. Se nós ficarmos trancados pelo lodo que arrasta a nossa energia, ou ficarmos trancados pelo sofrimento, dermos solidez ao sofrimento, que é a água, nós perdemos a capacidade de lucidez. O que acontece? Por exemplo, se nós formos acionados pelo lodo, nós vamos fazer as ações não virtuosas.
Vamos ter esse impulso das ações não virtuosas. Então nós não conseguimos ajudar os outros. Então chega alguém com uma fragilidade, eu penso como que eu vou roubar essa pessoa. Ou como que eu vou abusar dessa pessoa. Chega alguém cuja fragilidade é nos agredir, a gente vai pensar como é que eu vou matar essa pessoa. Então o impulso é de aversão, não é um impulso elevado. Então nós vamos ter só esses impulsos associados às ações não virtuosas dos 240 itens. Isso é o samsara. Então nós não temos capacidade nenhuma de ajudar o outro. É como, por exemplo, chega a pessoa acidentada no pronto-socorro, o médico olha e diz, eu detesto ver gente estropiada, assim, com o intestino de fora. Não, eu fora disso, eu vou vomitar. É assim. É melhor que morra logo. Bota ele ali no canto e isso aqui em 10 minutos está resolvido. É assim. Aí não dá, né? Não dá, né? A pessoa não pode se mover pela aparência. Se mover pela aparência é o lodo. Mas a pessoa olha o outro e ela vai buscar trazer benefício. Então a grande transformação da mente é essa. Nós olhamos o lodo e olhamos a água, vemos as aflições surgindo e dentro de nós não vem aflição. Dentro de nós vem o talo do lótus. Então isso significa assim, a raiz do lótus, ela é alimentada pela água e nutrida também pelo lodo. Ela toma a sua solidez no lodo e é alimentada pela água e pelo lodo. Aí brota o quê? Brota compaixão. O talo do lótus. Então das aflições ao redor brota compaixão, amor, alegria e equanimidade. Então esse é o movimento. E uma vez eu vi um acidente e aí tinha sido uma caminhonete que tinha batido num caminhão, um caminhão pequeno que transportava coisas, né? Aí tinha várias pessoas feridas ali. Aí começou a parar motos e carros e as pessoas começaram a levar a carga do caminhão. Assim, em vez de tu imaginar como ajudar as pessoas, como reduzir as aflições, aí tu pensa como saquear aquilo. Assim, então isso não é, isso é o lodo, entende? Isso é o lodo. Isso é aflição. Aí vocês veem assim, as ambulâncias recolhendo as pessoas e os outros recolhendo as cargas. Então no mesmo lugar eu posso usar o talo do lótus, no mesmo lugar eu posso usar o lodo. A mente pode se posicionar de um modo ou de outro. Então, eu considero que aqui nós estamos falando de motivação, que é o item 1. Mas vocês vejam como qualquer circunstância onde nós estamos operando, ela nos produz esse desafio. Nós vamos saquear a carga ou vamos ajudar as pessoas? Esse é o ponto. Como é que se posiciona a nossa mente? O que a gente faz? Então, se a gente tiver um impulso de saquear a carga, aqui nós estamos treinando não seguir esse impulso. Então a gente retoma e faz brotar compaixão. Nós precisamos fazer essa diferença, né? Então manifestar o talo significa manifestar compaixão, amor, alegria e equanimidade. Isso é um método. Aqui é o barco, é o caminho. Mais adiante isso vai ser natural, a gente não precisa desse caminho. Mas nesse momento, porque a gente está com as dificuldades que a gente está, nós vamos seguir um caminho. Então o que nós vamos treinar? Nós vamos treinar olhar para as circunstâncias ao nosso redor
e vendo as pessoas, a gente entender que eles estão presos, manifestando ações não virtuosas, manifestando problemas, sofrendo sobre aquilo. Mas a gente entende que eles têm uma natureza livre, mesmo que o time perca o jogo, ele não precisa ficar preso naquilo. Ele tem uma mente ampla. Mesmo que a pessoa seja demitida, não precisa ficar preso naquilo. Mesmo que a esposa ou o marido vão embora, a pessoa não precisa estar preso naquilo. É isso. A pessoa tem uma natureza ampla. Ela não precisa ficar presa naquilo. Isso é compaixão. Isso não quer dizer que a pessoa tenha o poder de não ficar presa. Mas nós não precisamos ficar presos ao fato de que a pessoa não tem a capacidade de sair daquilo. Porque essa disponibilidade ela tem. Então a compaixão é isso. A gente vê o outro sofrendo por aquilo, mas a gente entende que ele tem o poder de sair daquilo. Então a compaixão é diferente de pena, ou de misericórdia, ou de dó pela pessoa, né? A compaixão, ela inclui a compreensão de que o outro tem o poder de ultrapassar o obstáculo. Enquanto quando a gente tem pena do outro, a gente tem a sensação de que o outro não consegue sair daquilo. Mesmo que a pessoa esteja morrendo sob tortura, a gente deveria manter o pensamento compassivo, ou seja, ele vai morrer, mas ele tem a natureza livre. Ele atravessou noutra direção, ele recupera a natureza livre. Ou mesmo dentro da tortura, ele pode manifestar a natureza livre. Aí vem o amor. O amor é assim. A gente olha para o outro e vê as qualidades que ele tem. A gente não vê apenas os obstáculos. A gente vê que ele tem qualidades e a gente aspira que essas qualidades aflorem. Se vocês tiverem problemas de relação, experimentem atuar com compaixão e com amor. Olhem para o outro e dizem: o outro está fazendo tudo errado. Agora vejam as qualidades que o outro tem. O outro tem qualidades. Aí vocês vejam as qualidades. Quando vocês são capazes de ver a qualidade do outro, vocês se alegram, vocês vão descobrir isso, né? Quando a gente olha com compaixão e com amor, surge a terceira qualidade, que é a alegria. Então dentro de nós brota alegria. Aí quando brota alegria, mesmo em circunstâncias tão aflitivas, a gente diz: bom, esse método funciona para qualquer um. E é isso. Então, o método de transformar a água e o lodo no talo do lótus significa observar o lodo e a água, e a partir disso eu manifesto compaixão, amor, alegria e equanimidade. Aí brotou o talo. A gente aspira que então as coisas tomem um rumo adequado, assim. A gente vê que isso é possível, né? A gente aspira aquilo. Então essa aspiração positiva, ela substitui o amargor, substitui a depressão, substitui a perda da energia, substitui o desânimo, a derrota. Ela substitui pelo talo do lótus. Nós aspiramos que os seres ultrapassem isso e que a gente também ultrapasse esses obstáculos. Agora, surge o talo, que é crucial, mas nós não temos os métodos. Então, todo mundo um dia já teve essa experiência de querer ajudar alguém próximo, né, alguém que nos toca verdadeiramente. A gente não tem um método. Então, é o lodo, a água, o talo. O método, ele é simbolizado pela flor de lótus. O Buda está sentado sobre a flor de lótus. Aí tem 1000 pétalas, ou seja, infinitos métodos. A mente é lúcida, ela é capaz de olhar para as coisas e ver na aparência das coisas métodos que podem ajudar a liberação dos obstáculos. E esses métodos são infinitos. Então, baseado na compaixão e no amor, brotam os métodos. Esse é o segredo do Buda. Como é que o Buda faz aparecer meios hábeis para beneficiar os seres? Como é que é isso, né? Aí o Buda faz aparecer esses meios hábeis.
O segredo desses meios hábeis, ele está no silêncio. O Buda repousa na natureza não construída, livre, portanto, das estruturas de referenciais kármicos. A partir dessa estrutura, que não responde a partir de pontos condicionados, ele vê como que os condicionamentos se oferecem. E como que, então, a partir dos condicionamentos, as realidades aparecem. Quando ele vê as realidades aparecendo a partir dos condicionamentos, ele está entendendo imediatamente como que ele, dissolvendo os condicionamentos, aquelas realidades que são aflitivas se dissolvem. Então, a compreensão de como aquilo surge, a partir de condicionamentos particulares, produz imediatamente a compreensão de como dissolver aquilo. Então, assim brota o Dharma do Buda, brotam os ensinamentos todos, brotam as 1000 pétalas. Quando nós não conseguimos entender os obstáculos, entender os referenciais que produzem os obstáculos, a gente não tem método para ajudar. Eventualmente nós não temos nem mesmo a compreensão de que aquilo é um obstáculo. A gente está também iludido. Aí o Buda vai explicar: se você tem obscuridades mentais, você não consegue ajudar as pessoas justamente devido à obscuridade mental, porque não tem lucidez. Se não tem lucidez, significa que eu estou olhando condicionado também, porque eu olho condicionado e não vejo saída. Então aqui uma conversa que nós estávamos tendo ontem, né? A conversa era assim: como que a gente pode seguir no Dharma e pagar as contas? A gente entende que a dificuldade, ela vem do referencial econômico. Se eu não operar sob o ponto de vista do referencial econômico, mas operar sob o ponto de vista dos méritos, isso toma uma outra direção. Mas, por exemplo, se eu refletir aí, e eu também considerar que o referencial econômico é o referencial, eu também não encontro saída. Para eu poder encontrar uma saída, eu tenho que recuar desse referencial que produz essa visão. Quando nós recuamos desse referencial, a gente pode ultrapassar o referencial e as visões associadas. Então surgem 1000 pétalas. O Buda está sentado sobre um lótus de 1000 pétalas. Então, o loto, a água, o talo, a flor. Agora tem o Buda. O Buda sentado sobre a flor. O que significa ele sentado sobre a flor? Ele não está no bloco -1, nem no bloco 0, nem no bloco 1, nem no bloco 2, nem no bloco 3. Ele está no bloco 4. O Buda está trazendo benefício aos seres. É isso que ele faz. Ele não está no bloco -1, a partir do qual ele causa prejuízo aos outros para ganhar algum benefício. Ele não está no bloco 0, tentando estabelecer a vidinha dele, enfim, comprar uma casazinha, ter um carro, comprar a TV, uma geladeira que consome menos energia, comprar um tênis melhor para poder correr, uma bicicleta melhor. Ele não está pensando isso. Ele não está buscando uma normalidade. Ele não está também no bloco 1, entendendo, tentando descobrir alguma coisa profunda sobre a realidade. Ele não está no bloco 2 fazendo treinamento. Ele não está no bloco 3 estabilizando visões das deidades. Ele está no bloco 4, ele tem lucidez. Ele se move no mundo trazendo benefício aos seres. Então, o Buda centra sobre a flor. Ele não faz isso de segunda a sexta, sendo que sábado e domingo ele vai para o bloco 0, por exemplo. Ele diz: olha, agora põe um horário de atendimento. Não, ele, onde ele tiver, aquilo está assim. Não tem diferença entre domingo e segunda-feira, é tudo igual. E aí ele se mantém nisso. Não há, dentro da dimensão de Buda opera, não tem propriamente dias e noites. Tem a mente lúcida ou a mente confusa. É isso. O Buda está com a mente lúcida o tempo todo.
Ele não tem uma sensação de que ele vai fazer práticas ou vai sentar sobre a flor de lótus num certo horário. Ele está o tempo todo ali. Então isso é o Buda sobre a flor de lótus. Não tem férias, não tem fim de semana, não tem feriado, não tem dia de eleição, não tem nada. Os dias são iguais. Não tem dias e noites. A mente dele, ela não é ciclotímica, ela não opera dentro de ciclos. Ela opera desse modo, natural. Então isso é representado pelo Buda sentado sobre a flor de lótus. Então, o lodo, a água, o talo, a flor, o Buda sentado. Aí tem a radiância do Buda. A radiância do Buda é assim, aí vocês estão sentados. Se aparecer a intenção iluminada de Guru Rinpoche, vocês têm a sensação de que a energia vem de um modo não causal, ela não está dependendo de alguma coisa. Isso é simbolizado pela radiância. Então vocês não chegam nos lugares como mendigos do samsara, buscando que as coisas sejam favoráveis para vocês. Vocês chegam nos lugares como alguém que irradia sobre o lugar e não como alguém que vem captar a energia do local. Vocês chegam nos locais, a energia é própria, aí vocês irradiam. Isso é a radiância do Buda. Aí, sentado sobre a lucidez que gera os ensinamentos ilimitados em todas as direções, o Buda está alimentado naturalmente pela sua natureza lúcida e livre, que não tem a sensação de ser de alguém, nem mesmo dele. Então aquilo se oferece desse modo, né? Ele não tem a sensação de que eu sou isso. Ele manifesta isso como todos os seres poderiam manifestar. Ele não toma isso como uma característica pessoal. Aí a lucidez e a energia são o Buda, mas a lucidez e a energia não são de alguém. Aí isso é a radiância do Buda. Aí o Buda, esse é o sexto aspecto, né? Então, o lodo, a água, o talo, a flor, o Buda, a radiância. Aí tem acima o céu azul. O céu azul significa o espaço ilimitado. Significa a contusão, o Buda primordial, o espaço básico, a natureza primordial da mente, o aspecto secreto. Dessa natureza livre da mente brota o Buda, enquanto um corpo físico e um corpo de energia que se movem para trazer benefício aos seres. Então, no Buda se junta o aspecto secreto, que é a liberdade, que emana o aspecto sutil, que vai até, que é capaz de, diante das circunstâncias, manifestar a lucidez, e manifesta o aspecto grosseiro, que é o corpo físico. Então, Nirmanakaya é o corpo físico, Sambhogakaya é o corpo sutil, e Dharmakaya é o corpo secreto. Aí o Buda totalmente iluminado. Então nós estamos no item 1, o item 1 leva até a iluminação do Buda. Se a gente não entender, a gente pode não manifestar iluminação, mas pode manifestar energia. Se não manifestar energia, pode no mínimo sentar sobre o aspecto cognitivo dos ensinamentos. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente senta pelo menos no talo do lótus, que é meio desconfortável, né? A gente senta no talo do lótus. Se não tiver o talo do lótus, no mínimo a gente está fazendo a prática de pegar as negatividades e tentar fazer o talo do lótus surgir do sofrimento e das aflições. Então, quando nós estivermos andando pelo mundo, às vezes a gente se queixa, nós temos tais obstáculos.
Quando a gente se queixa, nós estamos falando do lodo. Quando nós estamos andando no mundo, nós podemos falar das dificuldades, e a gente se queixa, isso é o lodo. Mas nós falamos também das lágrimas, a gente fala do nosso próprio sofrimento. Aí quando vocês falarem do sofrimento e das lágrimas, pensam, isso é a água. Mas não fiquem presos no lodo nem na água. Vocês transformem isso em talo do lótus, em aspiração de que os seres ultrapassem os obstáculos. Eu lembro uma vez, eu estava fazendo práticas, no que eu encontrei o Jagdon Rinpoche, ele deu instruções de mantra e eu comecei a fazer. Aí eu fiz de modo muito intenso, meu corpo não aguentou. Meu joelho começou a inchar, assim, muito, ele inchava. Aí eu não conseguia fazer nem as prostrações, nem as meditações, por uma limitação de corpo, né? Assim. Mas eu tinha um prazo para fazer as práticas, para poder fazer o retiro que o Rinpoche ia conduzir naquele mesmo ano, né? E eu queria fazer isso, eu estava realmente comprometido em fazer isso. Aí eu parei uma semana para ver se o corpo recuperava, e quando eu comecei de novo, inchou de novo. Aí eu escrevi para o Rinpoche, deu problema. Na época que não tinha e-mails, né? Não tinha contato telefônico, a coisa era difícil, assim. Não é tanto tempo atrás, né? É incrível, assim, né? Não faz 20 anos, aproximadamente 20 anos. Não é muito tempo, né? Aí passou, acho que 3 meses. Eu recebi uma carta do Rinpoche. A Rinpoche dizendo, eu devia ter guardado a carta, né? Não sei onde é que está. A Rinpoche dizendo, um ensinamento bem curto, né? Ele dizendo, agora você está mais consciente dos obstáculos. Então faça práticas para benefício dos seres. Ou seja, os obstáculos existem. Então desenvolva compaixão e busque fazer benefício dos seres. Eu pensei que ele ia dizer, você é um grande praticante. Né? Se essas práticas assim, então, alguma coisa assim, confortadora. Né? Isso que é nada. Puxa, foi assim, você encontrou os obstáculos, então a melhor coisa que a gente faz com os obstáculos é entender que todos os seres passam por obstáculos e têm dificuldades. Então que isso produza mais compaixão no seu coração, em vez de você ficar aí pensando que é um pobre coitado, entendeu? É mais ou menos isso que ele fez. Então é esse método. Olha lodo e olha água e não te queixa, mas gera compaixão aos seres. Compaixão e amor pelos seres. E junto com isso, alegria e equanimidade. Né? É isso. Então essa é a nossa prática. Essa é a nossa prática. Aqui, quem está, por exemplo, no bloco 0, bloco 1, tem abundantes circunstâncias onde vai encontrar lodo e água. Nosso desafio é transformar o lodo em água na intenção iluminada de Guru Rinpoche e trazer benefício aos seres. Essa intenção iluminada é o talo do lótus. Vocês pensem assim, essa transformação do sofrimento e da ignorância e da fixação da nossa mente, das nossas emoções, transformação disso no impulso do caminho espiritual é o ponto inicial do caminho. Isso é motivação. Mas, por outro lado, se a gente tiver um olhar profundo, a gente descobre que isso não é o início. Isso já é a magia da manifestação do Buda em nós. Se a gente simplesmente seguir a energia correspondente, nós estamos seguindo a intenção iluminada de Guru Rinpoche, que é o que nós pedimos quando a gente pede as preces, faz as preces, né? Nós estamos pedindo o quê? Que se manifestem as bênçãos. Por favor, Guru Rinpoche, ofereça suas bênçãos. Eu estou seguindo o caminho, eu sou confuso. Você nasceu sob uma flor de lótus. Você tem clareza. Nos ajude. Eu estou seguindo o caminho do jeito que eu consigo.
manifeste as suas bênçãos. O que é manifestar as bênçãos? É aparecer essa energia dentro de nós. Isso. Aí nós seguimos. Se a energia aparecer lúcida, inseparável da natureza primordial, isso é a união da nossa mente com o Guru Rinpoche. Se essa energia aparecer porque a gente rezou, ela vem, daqui a pouco a gente olha para o lado, ela some, que é a condição mais comum, né? Nós estamos no caminho. Então, a gente está fazendo prática. Eu faço prática, aquilo aparece, daqui a pouco não aparece, daqui a pouco aparece, daqui a pouco não aparece. Isso. Aí eu estou dentro, provavelmente, do bloco 0, ou bloco 1, né? Ou entrando no bloco 2. Senão, essa energia não está estável. As coisas que acontecem ao nosso redor arrastam a nossa energia. Então nós estamos desenvolvendo a motivação. Alguém tem alguma pergunta? Não, sobre a prece, né? Quando se explica que ela tem esse objetivo de conectar-se, despertar essa intenção na gente, mas a prece tem o aspecto formal também da recitação também, né? As palavras também, embora não fique preso, não deva ficar preso nas palavras, mas tem as palavras, né? E, inclusive tem a gente recita em tibetano também, né? Então eu queria saber assim, embora não fique preso às palavras, mas tem as palavras, então como que é? Qual é o papel dessa parte da forma da prece, da recitação? Eu digo isso também porque eu trabalho com língua de sinais, né? Por exemplo, eu fico pensando como que essas tradições que envolvem muita um aspecto formal da sonoridade da língua, né? Como que isso, a importância disso, como isso pode ser relevado para outras formas de expressão da prece, que não passem pelo som ou pela palavra, pelo mantra, né? E são meios hábeis, né? Que vão funcionar para algumas pessoas, para outras não vão funcionar. Para outras pessoas que isso não funciona, a gente vai ter que encontrar um método, né? Dependendo, aí a gente começa a garimpar, assim, é exatamente esse método, né? A gente começa a procurar onde é que estão os méritos do outro. Ou seja, o que o outro tem funcionando que eu posso utilizar. É assim, um a um nós vamos precisar olhar. A gente vai precisar sempre adaptando desse modo, né? Por outro lado, a pessoa que ela tem deficiência auditiva, no mínimo ela está mergulhada no silêncio. Ou num apito, né? Pode ser, né? A gente pode associar o apito a um on constante. Assim, né? Então a pessoa vai ter outros métodos para a gente associar, né? Se a pessoa não conseguia ser beneficiada pelo som, porque ela não vai conseguir, ela pode ser beneficiada pelo significado daquilo, né? Mesmo que a pessoa não entenda o som, ela pode entender a intenção iluminada que produz o som. Ela pode entender o significado e entender a intenção iluminada que produz o significado. Agora, os vários meios de estabelecer conexões assim desse tipo, eles
Esses vários meios, eles são processos hábeis que conectam aspectos sutis internos nossos com aparências, né? Então a gente utiliza aparências e manta as aparências para que as aparências acessem aspectos sutis internos. Então, no caso das pessoas que não têm capacidade auditiva, vai ter que usar um outro processo, né? Processo visual, que é muito usado também, né? Imagens, cores, são muito usadas, né? Então, a pessoa entrou pelo item 1, pode ser que ela tenha encontrado através de Guru Yoga o aspecto último. Aí pula pelos outros todos e sai em direção à iluminação. Se a pessoa não conseguiu isso, então vamos supor que a pessoa conseguiu limitadamente tomar circunstâncias aflitivas como circunstâncias onde ela pode gerar compaixão. E pode gerar amor. Pode ser que ela tenha conseguido fazer isso. Pode ser que não tenha, né? Mas pode ser que tenha. Então vamos supor que a pessoa limitadamente conseguiu isso. Então a gente diz, ela não conseguiu por quê? Porque ela tem uma agitação na mente. É como se ela tivesse muito em faixa 1, ou seja, as diferentes circunstâncias que acontecem em volta, quando a pessoa olha para aquilo, ela engaja por responsividade e começa a fazer coisas associadas àquelas paisagens mentais, aquelas bolhas de realidade, aquilo aflora. Então o que a pessoa precisa fazer, segundo esse método aqui? A pessoa precisa acalmar a mente. Então ela vai entrar em shamatha. Então o shamatha tem muitas vantagens. A pessoa não consegue, por exemplo, tomar todas as aflições e transformar em lucidez, em talo, e nem consegue pegar o talo e transformar em lótus, e nem consegue sentar em cima disso. A pessoa não consegue fazer isso, mas pelo menos ela entende. Ela vai fazendo essas práticas e vai internalizando isso, que é uma descrição do caminho como um todo. Mas agora, como é que ela remove os obstáculos a transformar o lodo e a água em lótus? Como é que ela remove esses obstáculos? Ela remove esses obstáculos estabilizando a mente, acalmando a mente. Esse acalmar da mente, ele tem um aspecto de moralidade também. Porque se a pessoa praticar muita meditação, ela, pelo menos no período que ela está praticando meditação, se é que ela está praticando mesmo, ela não faz ações não virtuosas, né? Aí a vida vai aliviando, assim, né? Também tem um impacto econômico, né? A pessoa praticando meditação não está gastando nada, especialmente está com a luz apagada, né? E aí surge alguma coisa super importante, que assim, a pessoa está praticando meditação, enquanto ela pratica a meditação, assim, nos primeiros 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, ela já vai ser testada, se ela consegue manter energia ou não. Vocês imaginam o que acontece com uma criança, né? Põe a criança sentada, aí logo em seguida ela assim, daqui a pouco já se levanta, quer ir ao banheiro. Vai demorar? Isso. A gente não faz isso tão rápido assim, né? A gente vai por dentro. Então a gente tem dificuldades, né? Mas aí vocês vejam, a nossa energia começa a baixar, assim. A gente pensa, amanhã é domingo, o retiro termina ao meio-dia.
ainda dá para ir à praia de tarde. Aí aparece energia assim. Tipo, a energia da meditação. Agora, se vocês estão fazendo um retiro fechado, aí vocês só vão pensar que vão à praia dali a 6 meses. Não tem nada mais assim atraente. Pensar o que vai ter no almoço hoje. Mas aí no fim a gente vai passando por todo o nosso conteúdo de lembranças. A gente, depois de passar 108 vezes cada coisa, aquilo começa a ficar assim, né? Aí num certo momento a gente vai ter que focar a energia de dentro mesmo. Então tem o dia que a mente abre, que o olho abre. Assim. O que eu estou fazendo mesmo aqui? Bom, já que isso aqui é retiro, é melhor mergulhar a mente nisso. Será que funciona? Se aparece a energia de dentro, nós estamos substituindo a mente do samsara, que é a mente que mobiliza a energia a partir das aparências e das circunstâncias. Nós estamos mobilizando a energia a partir desse aspecto primordial, natural. Ele é de dentro, ele não tem uma razão. Vocês querem saber o que é a mente do samsara? É assim, a energia operando a partir de visões. Vocês querem saber o que é a mente do Buda? É a mente onde a energia se movimenta de modo autônomo, sem circunstâncias, sem a dependência de quadros mentais ou imagens, ou seja lá o que for. Ela é autônoma. Por isso que ela é capaz de se aproximar de lugares onde tem lodo e sofrimento, e como ela tem energia autônoma, ela é capaz de trazer benefícios ali dentro. Como nós não estamos com energia autônoma, quando a gente vê o lodo, que é a ignorância, as ações negativas, e vemos o sofrimento, a gente tem impulsos. Esses impulsos são a mobilização da energia a partir da ignorância. Aí nós vamos estabilizar a energia. Assim, essa prática de shamatha se funde com a prática de moralidade. A quebra da moralidade é nós focarmos quadros mentais e sairmos mobilizando energia a partir de imaginações. Isso é a quebra da moralidade. Mais ainda, a quebra da moralidade no nível grosseiro, onde nós movimentamos o nosso corpo, as nossas ações a partir desses quadros. Aí eu posso ter a quebra da moralidade a nível grosseiro com a movimentação do meu corpo. Posso ter a quebra da moralidade a nível sutil com a agitação da minha mente, olhando, vendo quadros e imagens. E isso produz os obstáculos que a gente vai vivendo assim. Então, na medida que nós estabilizamos a mente, ela não flutuar, não se afastar da energia primordial, isso já é a sustentação da moralidade. Isso, a gente não precisa nem pensar se a ação é positiva ou negativa, né? Não, é simplesmente a agitação mental, é a essência da quebra da moralidade. Aí nós estamos praticando o shamatha. Se nós conseguirmos ver a energia e operarmos a meditação a partir do foco na energia, isso é uma meditação no nível sutil. Se eu não tiver essa habilidade, eu posso praticar meditação a partir de um nível grosseiro, que é o mais comum. O nível grosseiro é quando nós elegemos um objeto tangível para a própria meditação. Por exemplo, um objeto associado a olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente.
é muito comum nós usarmos olhos e ouvidos como veículos para os objetos grosseiros da meditação ao nível grosseiro. Então eu uso um aspecto grosseiro como um ponto, um objeto, uma imagem, alguma coisa que eu olho para aquilo, eu tento manter a mente limitada ao próprio objeto, à própria experiência do olhar físico ao objeto. Eu posso também usar o sino, então a gente bate no sino e mantém a mente fixada no som. Por quê? Porque como eu não tenho o domínio da mente, eu posso usar um aspecto grosseiro para estabilizar a mente. E não é fácil. Mesmo que a gente tenha um som, a gente é capaz de ouvir o som e ainda assim dispersar a mente. A gente é capaz de olhar para alguma coisa como o sino ou o Buda e ainda assim dispersar a mente. Aí tem muitos métodos de treinamento. Um método que eu utilizei no SEB, eu utilizo ainda para alguns alunos, é transcrição de ensinamento. Então a gente pode treinar a mente nisso. Por exemplo, vocês ouvem um trecho, interrompem a gravação e digitam. Aí vocês vão perceber que vocês ouvem o texto, quando vocês vão escrever, aquilo desapareceu da mente. Vocês não sabem mais qual era a palavra mesmo. Porque a gente mistura o que ouve com as imagens internas. A gente tem que botar para trás, ouvir de novo. A gente já tinha escrito aquilo errado. A gente já colocou palavras nossas e não a palavra que estava ali. A gente vai misturando tudo. Então a gente vai descobrir uma habilidade em olhar para as coisas sem misturar com as coisas internas. As coisas internas misturadas, elas já são a confusão da própria mente responsiva, já produzindo os resultados. Então a gente já não está mais vendo o objeto, mas nós já estamos misturando o objeto com respostas internas. Vocês também podem treinar a mente desenhando. Vocês olham para coisas, guardem na memória o que viram. Olhem tanto tempo quanto quiserem. Aí vocês não olhem mais. Aí reproduzam aquilo que vocês estão olhando. Aí vocês vão descobrir, vocês vão desenhar coisas que não estavam na imagem. Por quê? Porque nós também misturamos karmicamente as respostas aos objetos. Nós misturamos. Aí vocês vão olhar isso nas várias direções. Se vocês estão traduzindo, por exemplo, a tradução é um bom exemplo, é um bom exercício também. Vocês peguem aquele texto, olhem a frase em inglês, guardem bem na mente. Agora vocês escrevam aquilo em português. Aí vocês vão ver que vocês vão misturar coisas. Super difícil o trabalho de um intérprete que está traduzindo alguém que está falando. Porque a pessoa precisa ouvir, entender e não pode misturar com as próprias ideias. Então nós estamos treinando a mente. Nós estamos treinando shamatha, capacidade de manter a mente estável. Nós podemos treinar de vários métodos, através de vários métodos. O método que o Buda ensinou é assim: a gente senta em silêncio, mantém a energia. Se nós sentarmos no silêncio, com a energia estável, energia que flui de modo natural, essa já é energia inseparável do próprio silêncio. Nós encontramos o aspecto secreto. O aspecto secreto é assim: é um silêncio que não tem conteúdo, mas é um silêncio vivo. A energia está presente. Dentro desse silêncio,
quando nós focarmos as coisas ao redor, brota lucidez sobre como que elas aparecem. Isso é Rigpa. Então, a prática de meditação em silêncio, ela pode abrir a autonomia da energia e abrir a mente de Buda, que é a mente lúcida, Rigpa. Então é como se diz no Zen. Quando nós sentamos para fazer meditação, a gente não faz meditação. Nós fazemos a prática da iluminação e nós estamos inseparáveis de todos os Budas, inseparáveis de todos os seres. A gente não senta para meditar. A gente senta para praticar a lucidez ilimitada, além do tempo. Eu não preciso sentar como um método introdutório. Eu posso sentar como o resultado final de tudo. Isso é os ensinamentos do mestre Dogen sobre a meditação. Aí nós sentamos desse modo. Se não der certo, aí nós praticamos Shamatha. Shamatha é assim, a gente vai estabilizar a mente a partir de algum objeto. Minimamente, né? E aqui eu sugiro que a gente use um objeto no nível sutil. Se não puder usar no nível sutil, que a gente use no nível grosseiro. O nível grosseiro, ele é visível. Por quê? Porque eu tenho um objeto que parece separado de mim. Se eu olhar um Buda, o Buda parece separado de mim. Se eu ouvir um som do sino, o som do sino parece separado de mim. Se eu tiver uma imagem, ou visualizo um Om, ainda assim, esse Om que eu mesmo visualizo, ele parece separado de mim. Nem o som, nem o silêncio, nem a imagem, eles são separados. Então, a imagem que eu possa ver de um Buda, ele não é separado de mim, mas parece. O som que eu ouço, ele parece separado de mim, mas não é. E a imagem interna que eu crio e vejo, ela também parece separada de mim, mas não é. Mas em Shamatha, eu não me dou conta disso. Eu penso que as imagens são separadas e eu estabilizo. Isso é a prática de Shamatha. Eu busco essa conexão kármica limitada para estabilizar a mente. Eu estabilizo o objeto, e ao estabilizar o objeto, eu estabilizo a mente também. Estabilizo de algum modo o que for possível. Então aqui eu estou descrevendo Shamatha impura, que depende de um objeto, e eu fecho o foco para as outras coisas. Eu estou descrevendo Shamatha impura como a própria manifestação última, desde que então eu esteja sentando sobre o silêncio, sem conteúdo, e com a energia vinda dessa própria, inseparável dessa própria condição de silêncio. Então nós estamos acessando isso que é chamado aspecto secreto. Aspecto secreto por quê? Porque toda experiência comum, ela vem como uma liberdade dessa natureza livre da mente, desse silêncio que então se faz som, se faz forma. Então quando nós vemos a forma, nós estamos vendo o aspecto grosseiro. Quando nós vemos as emoções, as energias, nós estamos vendo os aspectos sutis. E quando nós estamos vendo o silêncio de onde tudo isso brota, nós estamos vendo o aspecto secreto. Os Budas, eles operam tudo a partir do aspecto secreto. Então eu posso sentar em meditação olhando tudo desde o aspecto secreto. Mas se eu não consigo ver, pelo menos eu tento estabilizar a mente. Se eu estabilizar minha mente, é mais fácil eu me defrontar com coisas associadas ao lodo e às lágrimas, sem me perturbar. Então esse é um método pelo qual eu expando a prática do item 1. Aí eu vou andar nessa direção. Com o tempo, eu vou sentir que de dentro
brota essa lucidez. E isso é o próprio Guru Rinpoche, natureza primordial. Nós vamos operar assim. Então, se eu não consigo o item 1 direto até o ponto último, aí eu faço um pouco de shamatha para estabilizar a mente, para poder usá-la de uma forma com mais utilidade. Assim, né? Então isso é shamatha impura. Shamatha impura. Né? Essa shamatha impura, ela difere da shamatha pura. Por quê? Porque um sinal de qualidade da shamatha impura é eu poder olhar para alguma coisa, e porque eu olho para aquilo, eu perco todo o resto. É mais ou menos assim. A pessoa está dirigindo e falando no celular. Pode ser que ela bata em alguém, saia da pista. Aqui, ela está olhando para frente, mas ela já não está vendo. Essa é uma habilidade de shamatha impura. Né? Pode ser fatal. Por quê? Porque a gente viaja para dentro da bolha que o outro está falando. E ali a gente sai para o acostamento, não vê o que está acontecendo, não vê o sinal vermelho. Por quê? Porque a nossa mente não está mais ali. Não é que o sinal vermelho não esteja entrando pelo olho, mas a gente não está mais vendo. Isso é a qualidade de perder o contato com o ambiente, porque a gente está focando alguma coisa. Então nós estamos focando a meditação, o objeto da meditação. Então a gente vai perder todo o resto. Aí vocês estão meditando. Aí a esposa está batendo na porta. Me ajuda aqui que eu estou precisando. Aí vocês se mantêm em shamatha impura. Nada. Depois ela vai dizer, você não ouviu eu bater na porta? Não ouvi. Eu estava numa meditação super profunda. Aí vai dizer, agora você vai ver o que é profundo. Acho que você está iluminado, pode ir embora. Ah, meu bem, você não tem sensibilidade. Então, é assim, shamatha impura é a ausência da sensibilidade. Aquilo fecha os olhos. Mas isso não é a condição de Buda. Vocês entendem? Isso é um método. Os Budas, eles não são assim. Os Budas, eles olham para os seres. Eles buscam trazer benefício. O que eles fazem? Eles olham o lodo e a água, manifestam o talo, manifestam a flor, estão sentados sobre aquilo, irradiando para benefício dos seres onde eles estiverem. É isso que eles fazem. Alimentados pelo céu azul, que é o aspecto infinito. Isso é o que eles fazem. Niroda é um pouco mais. Niroda é como se fosse a interrupção da mente. É como se fosse uma shamatha impura focada no vazio. Então, por exemplo, algumas pessoas acreditam que a iluminação é Niroda. Então esse é um obstáculo. Quando nós acreditamos que se eu interromper totalmente qualquer foco e me fixar na ausência, isso é a iluminação. Mas Niroda é uma condição artificial, como shamatha, né? É uma condição artificial. E Niroda funciona por um tempo, depois desaparece também. Se nós sentarmos em shamatha ou shamatha, estabilizarmos a mente, mantivermos a energia autônoma a partir da vacuidade, nós nos tornamos mais capazes de poder acessar os vários elementos que manifestam o lodo e a água, ou seja, a ignorância e o sofrimento,
não nos perturbarmos com isso, manifestando energia, e podermos gerar lucidez para benefício dos seres. É assim. Então, o shamatha tem esse objetivo. Naturalmente, vocês vão encontrar shamatha surgindo como se fosse um caminho específico. A gente pratica shamatha até o fim. Aqui, nós estamos usando o shamatha como um processo pelo qual nós reduzimos a agitação da mente para poder fazer outras coisas que vão, enfim, levar até o ponto último. É como se shamatha não fosse o melhor resultado em si mesmo para levar até o ponto último. Nós vamos precisar de vipassana, nós vamos precisar de lucidez. Então nós estamos num caminho para isso. Depois, à tarde, eu vou descrever shamatha pura e metabhavana. Shamatha pura e shamatha impura, elas são diferentes, mas elas têm o mesmo objetivo, que é estabilizar a mente para tornar a mente uma aliada e não um fator dispersivo. Na sequência, nós vamos trabalhar o item 4, que é metabhavana, que tem correlação também com o quadro de 200 itens e 240 itens, que nos ajuda a mudar diretamente a visão sobre as pessoas e coisas que estão acontecendo ao nosso redor. É como se a gente estivesse especificamente mudando, fazendo um exercício prático em situações objetivas de mudar o lodo e a água, ou seja, a negatividade e o sofrimento, mudar em compaixão e amor. Nós estamos lidando diretamente com isso. Aí quando nós fazemos isso, a nossa capacidade de meditar se amplia, nossa capacidade de ter lucidez também se amplia. Então, essa é a parte de metabhavana. Quando nós estamos muito fixados, é necessário a gente fazer um exame quase diagnóstico. A gente entra por 240 itens e tenta partir para os 200 itens. Então a gente faz um exame, o que está acontecendo. Eventualmente, se nós estamos doentes, é sempre bom entrar no quadro de 240 itens, que ali é como se fosse o estudo do processo de doença. Como que o aspecto sutil está nos adoecendo no aspecto grosseiro. Então nós vamos fazer agora uma interrupção, né? A gente segue à tarde nesses outros itens assim. Então nós vamos seguir com shamatha pura. Ainda assim, eu não expliquei como que a gente senta, né? Como é que a gente medita, como é que senta, como é que faz as sessões e tudo. E eu vou explicar isso também. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Paz da compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo maior. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. Pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento. Vocês olhem essas preces agora, né? Elas são o voto de manter o lótus operando, né? Vocês veem. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão então nesta em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres,
rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para ela. Quem louvete o som, rin loite, zalin sasson, Pedro Gyucho Sun Awada Imidral do Sungele Chu. A transmissão funcionou? Bom, obrigado. Tinha alguém do Japão ouvindo? Me passa o primeiro áudio.